Viva o Vinho, com Michael Valer. Sim, queridos ouvintes. Sim, ele inventou de vir na quarta-feira. E eu botei o fone só pra ver se tu ia tocar a vinheta. Não, como que eu vou tocar a vinheta, rapaz? Mas tu tá duvidando do meu trabalho aqui nesta mesa, rapaz. Boa tarde, boa tarde, Boa tarde. meus amigos. Começamos bem, hein? Clima Começamos amigável. bem, claro, na paz. Tudo bem? Tudo bem, Mike? Passou bem o dia? Por que tu tá aqui hoje, quarta-feira, Mike? Tô porque eu recebi um convite muito especial, né? Pra Opa. fazer um Viva o Vinho edição extra, pode ser assim? Pode ser. Edição especial. Edição especial. Porque não é todo dia que a gente recebe um presidente, né, Vicente? Ô, como Olha. assim? Presidente da Associação Brasileira de Enologia. Tá bom? Olha. Ricardo Morari tá aqui. Um especialista até que enfim nesse programa. Até Até que enfim, né? Até que enfim. Bom, coisa boa. Então, Ricardo, muito prazer. Boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Vicente, Eduarda, Mike. É um prazer estar aqui falando com vocês. Já percebi que o ambiente é bem amistoso, sim, então vou ficar bem à vontade aqui falando um pouquinho do vinho brasileiro. Coisa boa, a gente tem com o Mike aqui todas as sextas-feiras, a gente tenta abordar muito a cultura do vinho, tentar falar muito também do vinho do Rio Grande do Sul. E quando a gente acabou recebendo aí que tu estaria em Porto Alegre, a gente achou muito legal te convidar a vir aqui falar um pouco do vinho, um pouco sobre o evento que vai acontecer lá em outubro, a Avaliação Nacional de Vinhos, porque o Mike, toda sexta-feira, ele conta um pouco, tenta nos explicar, mas eu e a Duda, a gente ficou na dúvida se realmente era isso que acontece numa avaliação. Por isso que a gente acabou te trazendo aqui para ouvir o que é uma avaliação de vinhos. Como é que acontece? É isso mesmo que o Mike nos conta às vezes. Queria ouvir um pouquinho de ti, né, Mike? Certo. Faz 3 anos que a gente tem a coluna, faz 3 anos que eu falo sobre a avaliação nacional de vinhos. Eles não acreditaram ainda, Ricardo. Então, por favor, explique. Certo. Bom, não sei tudo que ele falou para vocês, mas vamos resumir assim. Tudo que ele falou de positivo, acreditem. O que ele falou negativo, não acreditem. Mas falando sério, assim, a Avaliação Nacional de Vinhos para nós, né, para a Associação Brasileira de Enologia, é o nosso grande evento, né? Ela se confunde um pouco com um concurso de vinhos, porém ela foge um pouquinho do formato dos concursos porque ela avalia somente vinhos da safra, né? Não avalia um produto que é comercial ainda, muitas vezes. É um vinho que ainda está em tanque, está em barricas, né? Ela é realizada há 32 edições, essa é a 32ª edição já, né? E veio se consolidando ano após ano com mais amostras, com mais vinícolas participando, vinhos de diferentes regiões, cada vez mais ela é nacional mesmo, porque a expansão vitivinícola no Brasil ela é uma crescente e já estamos presentes esse ano com amostras aí de 7 estados mais Distrito Federal, então desde o ano passado estamos com uma abrangência cada vez maior. E neste evento nós degustamos vinhos que são inscritos para participar, né? Vinhos exclusivamente da safra, como eu falei. Selecionamos os vinhos mais representativos ou com pontuações maiores e no dia 19 de outubro, que é o grande evento e esse sim aberto ao público, nós apresentamos a relação desses vinhos mais pontuados e degustamos os 16 vinhos com maior pontuação divididos em diferentes categorias, né? Então, o evento final, aberto ao grande público, é uma grande festa, na verdade, né? A gente até vem trabalhando muito a informação de que é a maior degustação de vinhos de uma safra do mundo. Não existe outro país que realize um evento como o nosso, né? Reúne ali em torno de 800 pessoas, degustando o mesmo vinho ao mesmo tempo e ouvindo um comentário de um especialista que nós convidamos. Especialista é um pouco relativo porque teve um ano, inclusive, com o Michael, participou conosco. Foi bom o né? ano aquele? Então... Foi um ano cheio de dúvidas. Mas é bacana porque são pessoas muitas vezes que não têm nem muita ligação, gostam de vinho sim, né? Mas não têm ligação com o setor, que a gente convida por falar um pouco sobre o vinho brasileiro e nós deixamos bem à vontade essas pessoas para fazerem um comentário da amostra que tá degustando livre, assim, falando se quiser ligar com a sua profissão, com o seu dia a dia, esquecendo muitas vezes as questões técnicas, porque os vinhos apresentados ali já passaram por um crivo técnico dos enólogos, né? Então já são vinhos que por si só já têm uma qualidade que é garantida pela degustação de seleção. E aquele momento é um momento de festa, realmente, né? Comparando com
com outros eventos, eu diria que é o Oscar do vinho brasileiro, né? No Oscar também os filmes são todos feitos antes e chegam lá no momento só para serem premiados, né? Então ali também acaba sendo algo assim, a distinção que a gente entrega para o vinho que está ali é tanto para o vinho como para o produtor e para o enólogo que elaborou, né? É uma vitrine. Eu fiquei com uma dúvida. Não sei se tem uma pergunta, Duda. Não, talvez seja a mesma que a tua. Eu fiquei curiosa sobre o formato do evento e como, para quem é, assim, se é, né, as pessoas que são mais da área vinícola, ou se é para todo mundo. Posso só contribuir aqui? Claro. Esse é talvez uma questão importante de a gente ressaltar, que a ABE é uma associação de classe, é dos enólogos, né? Não é um órgão do governo, nada desse tipo, mas a associação, ela hoje é uma das entidades que mais colabora com a cultura do vinho. Várias atividades que a associação faz hoje são abertas para o público, né? Esse é um ponto interessante e também aproveitar, né? Hoje a Band News, o grupo Band, hoje dá espaço que 3 anos para a gente tratar de vinho de forma independente, muito com esse viés, de falar de cultura, de aproximar as pessoas do assunto, de despertar interesse, né? Então, nada mais justo a gente estar junto apoiando, porque é para a cultura do vinho, é para as pessoas, né? Então, essa pergunta da Eduardo é muito pertinente, né? Por que uma pessoa, um bebedor de vinho, um enófilo, tem que participar? Então, a avaliação ela acaba mostrando um pouco da realidade ou do panorama do vinho em cada safra, do vinho brasileiro em cada safra, né? Então, qualquer pessoa pode participar, né? Que aprecie vinhos, faz a sua inscrição e vai estar presente no evento. Para quem nunca participou, como é que funciona, né? Você chega no evento, faz o seu credenciamento e vai ter um lugar, né? No auditório, onde vai estar sentado e vai receber, são servidos, né? Quem faz o serviço dos vinhos são alunos das escolas de enologia do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, fazem o serviço ao mesmo tempo, então você recebe a amostra desses 16 vinhos, um de cada vez. Quando o vinho está servido para todas as pessoas, para as 800 pessoas que estão aí, o nosso comentarista convidado ele é chamado, ele senta numa cadeira no palco principal e faz um comentário a respeito desse vinho, né? Falando das questões, se quiser falar da cor, do aroma, da percepção em boca. Muitas vezes não necessariamente sobre isso. Pode fazer um comentário relacionando o vinho ao seu dia a dia, às impressões que ele remete, às emoções, enfim. Acaba sendo um comentário mais emocional do que racional a respeito dessa amostra, né? E é bacana porque, assim, você imagina um evento com 800 pessoas, 16 vinhos sendo servidos, você imagina que lá pelo 5º ou 6º vinho já está uma baderna, ninguém mais presta atenção em nada. Mas as pessoas ficam em silêncio, né? Prestando atenção em cada uma das amostras, ouvindo o comentário, respeitando o vinho, né? Porque no final das contas é o trabalho de muitas pessoas que está ali na taça, né? Muitos produtores, enólogos, viticultores, enfim, que estão aí e chega a ser emocionante assim para nós que estamos no setor perceber isso, né? Perceber esse respeito que essas pessoas que estão ali para viver uma experiência e para aproveitar esse momento têm com o produto que está sendo servido, né? Então é muito bacana assim. Só para não deixar o Ricardo mentir sozinho, né? Vamos mentir juntos. Que quando eu fui comentar lá em 2021, a convite do André Gasperin, tem um briefing antes, né? Numa noite anterior com os comentaristas, né? E quando eu fui tinha artista, tinha esportista, né? Jogador de vôlei lá, Fegaray, enfim, pessoas apaixonadas por vinho e não necessariamente enólogos, né? E nesse briefing o André falou, que ele sabia que eu era escritor de livro, que eu gostava de contar papo enochato, né, Vicente? Não, enochato não. Tu já evoluiu, já passou dessa fase. Cara, esquece, fala com o coração, fala com o sentimento. Então, muitas vezes, aí, do momento da pessoa se entregar pro vinho. Essa que é a verdade. E isso acaba contagiando quem tá assistindo, né, Ricardo? Exato. Eu fiquei com uma dúvida. A Avaliação Nacional de Vinhos Safra 2024. Colhemos as uvas em janeiro, fevereiro, vindima. Agora em outubro ou agosto ali, enfim, eles já estão prontos, porque não tem aquela situação que, não, mas é 12 meses de barrica, não sei o que, não deu tempo, né? Esse é o grande diferencial da avaliação, né? A gente está degustando aí alguns vinhos, sim, que podem estar prontos já no mercado, exemplo de brancos, rosés, tintos jovens, ou não. Podem ser vinhos que estão ainda em processo. Tem uma categoria que é a de vinho base para espumante, por exemplo, que é um vinho que vai virar um espumante depois.
a própria categoria de tintos normais, que a gente chama, que são vinhos mais encorpados, geralmente são vinhos que também vão acabar ficando em barrica por mais tempo e comercializados 1 ano ou 2 depois, né? Muitos vinhos são tirados diretamente Direto da da barrica. barrica. Uhum. Então, por isso que a primeira seleção é feita pelos enólogos e não por jornalistas ou sommeliers, enfim, é por técnicos que sabem o potencial de guarda ou de envelhecimento da evolução desses vinhos, né? Então, quando a gente se reúne para fazer a degustação às cegas, nós já sabemos em qual categoria aquele vinho está inscrito e avaliamos de acordo com a categoria e o potencial que essa amostra tem, não somente naquele momento, né? Embora a gente saiba que os grandes vinhos, eles já nascem, de certa forma, prontos, né? Então, eles vão melhorar, sim, com o tempo, vão ser lapidados, vão ser trabalhados e tendem a ganhar com a evolução, mas a essência deles já é uma essência muito boa, já é uma essência nobre, digamos, né? Então, não que seja fácil para nós fazermos esse discernimento, essa avaliação quando a gente faz a degustação de seleção, mas é mais fácil para os enólogos que atuam no dia a dia entenderem o vinho, entenderem o potencial que ele tem ao longo do tempo para poder fazer essa primeira seleção. E quando a gente apresenta ao grande público, já teremos lá vinhos que, embora não estejam prontos ainda, eles já têm uma qualidade acima da média que vão, com o tempo, evoluir, cada vez ficar melhor, né? Então vocês, por exemplo, jogam, olha, daqui a 2 anos esse aqui vai estar estourando. Não necessariamente, né? Aí também vai depender do que o enólogo vai querer fazer com aquele vinho, né? Mas a gente avalia o potencial que aquele vinho tem, como entendendo a realidade que foi na safra, né? Se foi uma safra com mais chuva, menos chuva, qual foi a característica da safra, né? E avaliamos em si o produto, ele tem que já estar muito bom, mas sem penalizar por alguma aresta que ainda dependa do tempo para ele melhorar, digamos, né? Em geral, nós temos sempre 16 grandes vinhos ali. Alguns já são vinhos que já estão no mercado, muitas vezes, né? Brancos, rosés, enfim. Mas em todos, né? Não é uma regra, assim. Tanto que, no caso da avaliação, diferente dos concursos, nós não entregamos medalhas ou prêmios para um vinho comercial, por exemplo. A gente pede, inclusive, para as vinícolas não divulgarem isso como sendo tal vinho da minha marca ficou entre os 16 na avaliação. Porque, na verdade, isso é uma etapa anterior, ao lançamento do vinho, né? Então... Entendi. Mas a dúvida do Vicente eu ouço bastante. Vou lá para tomar vinho que não está acabado, mas vamos lá. Depoimento de quem participou de algumas edições. São vinhos excelentes. São vinhos que te excitam, que te entusiasmam. Quando tu... Aliás, né, tem alguns vinhos que tu vê que ainda precisa de tempo, mas por isso mesmo tu sente aquela tensão, acidez, tanino, que tu fala, cara, que legal tomar um vinho dessa potência, às vezes, né? Que nem sempre é a proposta lá de mercado. Exato, e é uma degustação exclusiva. Vamos pensar o mesmo que você ir na vinícola, tirar o vinho de uma barrica e poder degustar vinícolas. ele. E 16 rótulos é muita coisa, né? As pessoas podem achar, são várias, mas 16 degustações é bastante coisa, assim. E eu acho que o interessante é justamente isso que o Mike falou, de ver talvez ainda não acabado, né? Porque, bom, acabado a gente pode, né, degustar a todo momento, tá lá, pronto, a gente pode comprar, mas acompanhar esse processo e depois, de repente, até ver esse produto sendo vendido depois e conseguir notar, a partir, inclusive, das explicações ali, acho que isso é a parte mais bacana ainda para quem vai acompanhar e é um enófilo, né, que é só um entusiasta ali. Exato. É uma experiência muito... para quem participa, tem pessoas que já participam desde a primeira edição, né? E todo ano... Tem um livro, inclusive. Tem o livro dos 30 anos, né, da avaliação. E, enfim, todo ano a gente busca alguma coisa diferente. Mesmo sem buscar, os vinhos são diferentes, né? Nem todo vinho consegue estar 2, 3, 4 anos consecutivos no mesmo padrão para estar lá. Então, sempre traz novidades, né? Estamos... Oi. Diga. Vai. Eu ia dizer só que estamos aqui, queridos ouvintes da Band News FM, com o presidente da Associação Brasileira de Enologia, o enólogo Ricardo Murari, e também com o Michael Valer, nosso colunista de vinhos, que tem um adendo. Não, eu queria agora falar... Vamos para além do vinho, tá? Falar um pouquinho do vinho. Vamos. Que eu acredito que muita gente está se perguntando, né? Como é que tá a serra, né? A gente passou por importante. enchente, passou por deslizamento, passou por várias coisas... Estamos com o aeroporto fechado, tem vários obstáculos aí. Eu já fui para a Serra algumas vezes, eu sei como é que tá, mas óbvio que ouvir do Ricardo e saber das dificuldades ali que o visitante pode enfrentar é uma boa.
Já falei no ar, Vicente já ouviu sua história, já agradeci presencialmente, mas o Ricardo é um cara que se envolveu muito na enchente, foi em vários municípios ajudar as pessoas a limpar casa, a limpar lama, ajudou meus pais em Roca Salles, foi lá, se dispôs a ir lá, ajudou os vizinhos lá em Roca Salles, né? Então o Ricardo viveu muito de perto ali aquele drama da Serra, do Vale do Taquari, né? Como é que tá hoje? Qual é que é a situação? O que que o visitante, o turista vai encontrar em Bento Gonçalves? Olha, já estamos numa situação muito mais confortável e já há algum tempo já em condições de receber as pessoas da forma como nós sempre recebemos, né? Vivemos aí sim momentos mais críticos, com bloqueios em algumas estradas, com dificuldades de acesso, mas graças à cooperação também da iniciativa privada e alguns entes aí que participaram ativamente aí da reconstrução da região, foi de uma forma mais acelerada. Então, já há algum tempo estamos abertos, recebendo o enoturista, as pessoas que gostavam de visitar a serra, de estar degustando os nossos vinhos, provando a nossa gastronomia, da hospitalidade. Então, já estamos num momento bem mais tranquilo, já em condições de receber todo mundo. Então, o acesso... tem algumas rodovias que ainda às vezes são interrompidas e depois liberadas, mas são poucas, assim. O acesso a Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Caxias já está de uma forma já bem mais tranquila, assim, né? E a questão da chuva que a gente teve em maio e agora essa poluição que a gente está tendo, isso afeta um pouco a produção? Vocês têm alguma ideia em relação a isso? Agora tu lembrou dos problemas e vai chorar aqui, Vicente. Ah, A gente tava só falando de evento, alegria, né? Não, as chuvas de maio, assim, elas ocorreram num período em que o vinhedo está em dormência, então não teve impacto na qualidade, na produtividade, nada disso. Teve sim algumas áreas que sofreram com deslizamento, então áreas de vinhedos que foram perdidas. Se chegou a um cálculo estimado aí da Emater em torno de 500 hectares, que é muito para quem perde, qualquer hectare é significativo, mas diante do cenário total não chega a representar um percentual tão grande, né, de impactar em redução de safra. Agora, o cenário essa fumaça toda, né, não é o melhor cenário, porque agora nós estamos em fase de início de brotação nos vinhedos e logo mais a gente vai precisar de radiação, de luz solar para fazer fotossíntese, para a planta se desenvolver melhor. Então a gente espera que logo isso passe, né, e retorne à condição de um clima normal, digamos, né. Temos aí uma previsão de laninha para agora, né, de agora até final de safra, digamos assim, ali por março. Então a laninha sempre ela é um pouco prejudicial para outras culturas por causa da estiagem, da redução das chuvas, mas para a uva, para o vinho, ela é positiva, né? Ela traz uma tranquilidade maior tanto no manejo dos vinhedos como na determinação do ponto de colheita. Então, com essa expectativa de termos laninha, o inverno foi muito bom, foi um inverno com bastante horas de frio, então a brotação ela tende a ser uniforme e com uma boa quantidade de uva. Imaginamos ter aí pela frente uma safra de bom volume, que é importante também, né? Para repor estoques e tudo mais, e de boa qualidade, que também, né, não adianta nós termos estoque e não termos produtos de boa qualidade. Então, a expectativa, por enquanto, está muito boa, né? Vou saber. Show. A gente teve uma mudança no passado, e essa é uma dúvida que eu ouço bastante, né, de regra, sobre a data de colheita, de invase, alguma coisa assim, né? E tem muita gente que me pergunta, mas a ABE é gaúcha? Não, a ABE é nacional, né? Então, quem for vai poder tomar vinhos de fora do estado. É mais ou menos isso? Qual é a mudança que teve? Ela continua para essa edição? Só para eu até fazer uma renda ao Mike, eu estava vendo aqui que acontece em Bento Gonçalves, né, também, inclusive, fomentar aí o turismo, porque nesse período de chuvas, né, o turismo caiu muito e as vinícolas também dependem muito disso, mas dá para provar vinhos do país inteiro, assim, a gente estava vendo, até estava conversando fora do ar, do Distrito Federal para avaliação, ali são 18, então uma região que está bastante em crescimento também, claro, daqui são 411 ali avaliados, mas as pessoas podem ter um panorama também, quem conhece mais o vinho gaúcho vai conseguir provar vinhos de outros lugares, né? Não necessariamente, né? O que acontece? A gente mudou as regras da avaliação para se adequar e poder receber mais amostras de outras regiões do país. Porém, essas amostras, elas chegaram, sim, foram degustadas, mas não necessariamente elas estarão sendo apresentadas no dia do evento, né? São as melhores avaliadas. Exatamente. Né? Como é às cegas, pode ou não pode ter vinhos. Nem tu sabe, Ricardo.
Eu sei, mas é aquilo Conta, que eu então. brinquei. Spoiler pra gente. Não, só tá numa rádio, né? Mas tudo bem. Guarda segredo. Eu brinquei com o pessoal hoje, né? Eu disse que se eu falasse, eu ia ter que matar todo mundo, porque é segredo, né? Então só eu vou poder saber. Tá, então não fala, é melhor. Então é. Então, Não, Já vamos tá essa ficar- fumaça no ar, já né, tá Vicente? fumaça, não, Já não, podemos morrer de fumaça? É, Deixa eu- olha. Mas é apresentado no dia somente, né? Essa mudança de regulamento ela foi muito positiva, porque permitiu vinhos dessas novas regiões participarem também em todas as categorias, que antes acabavam ficando restritos a uma categoria só. E com isso nós ampliamos muito a participação desses vinhos, né? As vinícolas que podiam inscrever somente na categoria de vinhos tintos passaram a poder inscrever em todas as categorias. Com isso aumentamos o número de amostras, aumentamos a representatividade e a chance de ter vinhos lá entre os 16 também de outras regiões, ela acaba aumentando, né? Ano passado tivemos. Tivemos ano passado um vinho de Brasília. Olha aí. Então, Eu quero fazer uma pergunta, mas se tu não quiser responder, Ricardo, tá tudo bem, tá? Essas são boas. Não. eu falei em matar todo mundo, mas eu não sou desse Não, então tá bom, tá bom. Fica, Tá bom. fica tranquilo. Tá bom, não, é que eu tava gravando agora essa, tá? Mas, Ricardo, a gente conhece ali muito a Serra, Bento, Garibaldi, enfim, Pito Bandeira, essas regiões aí que produzem, tem vinhos de qualidade. Tem alguma região, algum lugar que tenha, alguma cidade que esteja produzindo, assim, vinhos que tenha te chamado a atenção? Tipo assim, eu não queria usar essa palavra, mas vou usar uma novidade, assim, que tenha te Se chamado. destacam. Tem se destacado, assim. Na verdade, todo o Brasil ele tem se desenvolvido muito, né? As diferentes regiões, desde as mais tradicionais até as novas, estão buscando as variedades que melhor se adaptam ao seu terroir, ao seu clima, ao seu solo, né? Então, toda hora está surgindo novidades, variedades novas. É difícil você falar de uma região apenas, né? Todas elas estão trabalhando dessa forma, buscando a sua identidade, buscando... nunca tivemos tantas indicações geográficas de vinhos como temos agora, né, no Brasil. Então, cada uma trabalhando as variedades que melhor se adaptam àquela condição, aos produtos que elaboram. Então, é uma pergunta bastante abrangente, assim, né? Teríamos que falar especificamente de cada região para identificar qual dos vinhos se destacam nelas, né? Sim. Político, né, Vicente? Ele foi muito bem, eu gostei. Não, ele foi muito bem, Michael Valera, a gente no Sal Summit tomou um de Minas que eu nem fazia ideia que existia. Almas Gerais, né? Almas Gerais, um projeto novo, numa família que vinha de outro segmento. Um investimento super alto, pesado, né? assim. E surpreendeu, né? Eu lembro que me chamou muita atenção, ótimo. porque a gente pensa aqui, não pensa em Minas, né? A gente pensa lá muito a cerveja em Minas, a cachaça, mas não tinha pensado no vinho, né? É a tal da... Dupla poda que existe lá, né? É isso aí. Exatamente. Isso aí revolucionou, né, Vicente? Isso aí viabilizou a produção de uvas para vinhos de alta qualidade lá nessas regiões, né? Porque são regiões que chovem muito no período de ciclo normal, que seria a colheita em janeiro, fevereiro e março, né? Então, com essa técnica, que foi muito difundida pelo Murilo Regina, que hoje é produtor de uva e de vinho lá, de mudas, né, e de vinho lá, acabou sendo uma grande sacada, né, porque se inverte o ciclo, se poda uma vez, quando ela iria produzir para colher, se poda de novo e força ela a fazer uma nova produção no inverno, que é o período que não chove lá. E aí, com isso, eles conseguem ter uma uniformidade de maturação, maturações, determinar melhor o ponto de colheita. Então, isso tudo viabilizou a produção de vinhos finos nessas regiões aí, né? E, claro, é um aprendizado sempre, né? São projetos que... aqui a gente trabalha muito a questão da tradição, né? São mais de 100 anos aí elaborando e tal. E isso para o vinho ele acaba sendo importante também, né? Porque o conhecimento, safra após safra, você vai acumulando, vai vendo o que se faz de melhor, o que tem que fazer no vinhedo, o que tem que fazer nas vinícolas, né? E lá já se parte de uma base muito boa, porque hoje se tem muito conhecimento já, acesso ao conhecimento. Porém, também, ao longo dos anos, tende a melhorar, né? Então, o futuro nessas regiões também é muito, muito promissor, né? E às vezes eu vejo assim, o pessoal falar que, achar pelo menos, pressupõe que tem alguma rivalidade dos gaúchos com esses outros produtores. Vamos lá, Bahia, Serra Mineira, São Paulo, Fluminense, Rio de Janeiro, Brasília, Chapada Goiás, Diamantina, Chapada está por Diamantina. todos os estados brasileiros. Só que eu sempre digo assim,
vai ver os trabalhadores, os enólogos que estão trabalhando lá. A maioria são formados aqui, são gaúchos. Então, hoje, eu acho que não tem rivalidade, né, quanto a essas novas regiões. Né? A gente não fala em concorrência, a gente fala de companhia, né? A gente tem, hoje, o vinho gaúcho, ele pode dizer que tem a companhia de outros estados para ajudar a promover a cultura do vinho no Brasil, que nós somos, ainda o nosso consumo de vinho ele é irrisório perto de muitos países, né? O nosso potencial é muito grande de consumo, então a gente sempre procura enxergar o copo meio cheio, né? Bom, o consumo é baixo, bom, a gente tem muito a crescer, né? E é isso, é dessa forma que nós vemos trabalhando isso, né? De promover a cultura do vinho para que não precisamos ser concorrentes, e sim trabalhar juntos para cada um vender o seu produto, vender a sua região, a sua imagem, né? Isso que é importante. Eu sei que a gente tem que terminar, mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer. Aqui no Rio Grande do Sul, eu pelo menos tinha, acho que eu posso dizer que ainda tenho a ideia de que somos, assim, destaque no país inteiro na produção de vinhos, e quando se pensa em vinhos, eu penso no Rio Grande do Sul, mas a minha dúvida é, eu penso isso porque eu estou aqui ou também é referência para o país inteiro? Quando se fala de vinho, se pensa no Rio Grande do Sul? Em termos de volume e de representatividade, sim, ainda nós temos, pela própria tradição, digamos, né, ainda temos essa condição. O que a gente observa é que essas regiões emergentes, elas estão aparecendo cada vez mais, né, e principalmente em tintos, por exemplo, né, que aqui o manejo no vinhedo ele tem que ser muito preciso para conseguirmos grandes vinhos e grande potencial. Nessas regiões se consegue manejar um pouco melhor e com uma certa facilidade a mais. Mas ainda nós temos aqui a maior tradição, maior volume de produção e, enfim, temos todas essas referências que nos tornam aí ainda a principal referência em vinhos no país, né? Ricardo, depois daqui, da Band News, tu vai pra algum lugar, vai pra casa descansar, tem mais roteiro por aí, tu descansa em algum momento, é só pernada por aí? Não, eu descanso também e já estamos aí nos preparando para avaliação, né, para o evento lá do dia 19 de outubro. Vamos ter aí também logo mais uma nova safra, então, para estar se dedicando. Ingressos, Ricardo? Então, ingressos ainda estão disponíveis no site da Associação Brasileira de Enologia. É só entrar e acessar lá o link onde tem as inscrições. Início de outubro a gente começa a liberar para fazer a marcação dos lugares. Então, também é um momento bem esperado, porque as pessoas querem se posicionar próximo ao palco principal e ter uma visibilidade maior. Entra aí, Vicente. Entra aí para tu pegar bem na frente do teu lugar. Tá bom. Nossa, o Vicente é aquela pessoa que vai sair empurrando os outros, assim, sabe? Não, eu só fico no fundo. Eu sou discreto, gente. Que é isso? Dá pra ver, né? Dá pra ver. Posso finalizar da minha parte? Pode, finaliza, Michael. Mas vou mandar uma difícil, pode ser? É meu amigo, mas... Tá, tudo bem. Vamos lá. Qualquer coisa tu me avisa, eu corto o programa aqui. Corta o microfone do Mike. Corta o microfone. Aqui já. Eu vou agora, papo sério, né? Eu sempre comento que a gente tem no vinho brasileiro, eu nem falo mais que é um problema, uma carência, eu vejo que é uma oportunidade. A gente tem uma oportunidade de se comunicar melhor com o consumidor final. Porque é um país gigante, são climas diferentes, costumes, culturas diferentes. Então, tu consegue falar de vinho de uma forma diferente, com abordagens diferentes. Já falei, a ABE faz um trabalho legal de cultura e de divulgação do vinho. O que mais está no radar da ABE hoje? De fazer em prol da comunicação, de chegar em mais gente através do trabalho da ABE. Sim, há pouco tempo os enólogos estão saindo das vinícolas para falar sobre vinho, sabe? Isso foi uma coisa que a pandemia acabou ajudando muito, sabe? Do enólogo que estava lá. É muito bom tecnicamente fazendo seu vinho, mas na hora de vender deixava para o comercial, né? Cada vez mais os enólogos eles estão participando, estão comunicando a forma como elaboram o vinho, processos que utilizam, mostrando isso nas redes sociais deles próprio. Então, acho que isso nós como entidade temos buscado a fortalecer, sabe? Com os nossos associados, os nossos enólogos, de trabalharmos melhor a comunicação do nosso dia a dia, porque para quem consome vinho é bacana saber quando a uva foi colhida, de que forma ela foi esmagada, prensada, se passou por barrica ou não passou, sabe? E a nossa linguagem, embora ela seja técnica, ela é uma linguagem que quem gosta de vinho gosta de ouvir também, né? Então, isso mudou muito nos últimos anos e eu vejo que cada vez mais as novas gerações aí da enologia, elas têm buscado essa proximidade com o consumidor final e difundindo essa forma como elabora,
E isso acaba criando também uma identidade do consumidor com o vinho brasileiro, né? Falamos aqui na Band News FM com o enólogo Ricardo Morari, presidente da Associação Brasileira de Enologia. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, Ricardo. Imagina, eu agradeço pelo espaço, né, para falar do vinho brasileiro, falar do nosso grande evento aí. O Vicente vai ganhar vinho? Vai ganhar vinho. Então tu vai ver ele feliz. Se tu não beber... Quase ficou sem. Quase não fiquei mereceu, sem, quase mas... fiquei sem, mas tá tudo certo. Tu quer sugerir um vinho de sexta ou vai deixar pra sexta? Alvarinho da Garibaldi, só pra Opa. agradar. Opa, jogou pra torcida! também, né? Jogou pra torcida, muito bem. Muito obrigado, Mike, por ter vindo aqui. Valeu. Obrigada, Bonzinhos, pessoal. gente. Valeu. Agora às 5h55 nós já voltamos.